Crianças, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa aula de matemática. E hoje a gente tem um assuntozinho bem importante aqui, ó, no nosso livro volume 3, lá no livro de matemática, página número 2. A gente vai falar um pouquinho sobre o nosso dinheiro. Adição e subtração vão envolver essas duas operações. E também a gente vai falar sobre o nosso sistema monetário brasileiro. O que significa esse sistema? Significa o sistema das nossas notas de dinheiro que a gente utiliza no mercado para poder comprar, não é mesmo? Aqui na página número 3 a gente tem exemplos de algumas notas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Você já observou os animais que aparecem no verso das cédulas do nosso dinheiro? Aqui na primeira a gente tem a nota de R$ 2. Qual animal que aparece na nossa nota de R$ 2? A tartaruga de pente. Olha aí na cozinha azul. Na nossa nota de R$ 5, a gente tem a garça, que aparece no verso da nossa nota de R$ 5. Na nossa nota de R$ 10, a gente tem a arara. Na nossa nota de R$ 20, a gente tem o mico-leão dourado. Na nossa nota de R$ 50, a gente tem a onça pintada. Na nossa nota de R$ 100, a gente tem o gauropa. É um peixinho aí, ó, que aparece no verso da nossa nota de R$ 100. Na página 4, a gente tem aqui, ó, esses animais fazem parte da fauna brasileira e mostram sua diversidade e riqueza. Nosso dinheiro também é composto por moedas. Além das notas, as cédulas de papel, a gente tem as moedas. A gente tem a moeda de 5 centavos, a gente tem a moeda de 10 centavos, a gente tem a moeda de 25 centavos, a gente tem a moeda de 50 centavos e a gente tem a moeda de R$ 1. Antes, essa moeda de R$ 1 era em nota. Ela não era uma moeda, era em nota e a gente tinha R$ 1 de papel. Aí, com o passar do tempo, ela mudou e agora virou uma moeda. Antigamente, a gente também tinha a moeda de 1 centavo, que deixou de ser produzida em 2004. Aí, agora a gente tem a nossa menor moeda, é a de 5 centavos. 5 centavos. Percebam que elas têm cores diferentes, tamanhos diferentes e espessuras diferentes, e assim como valores diferentes, certo? Nosso dinheiro é o real e é composto por cédulas e moedas. As cédulas são esses dinheirozinhos aqui de papel. E as moedas, essas aqui que a gente já conhece também. Número 1. Karina foi ao supermercado com esta quantia em dinheiro. Ela tinha uma nota de 100, uma de 50, duas de 20 e uma de 5 e uma moeda de R$ 1. E aqui o probleminha é: quantos reais ela levou ao supermercado? O que a gente vai fazer? Somar todo esse dinheiro para descobrir quanto ela levou ao todo no supermercado. Ela tinha uma nota de 100. Você vai somar a nota de 100 mais a de 50. Depois mais a de 20. Depois mais a outra de 20. Depois mais a de 5. E depois mais a de R$ 1. Começando da maior para a menor, para facilitar a soma de vocês, tá bom? E aí, quando vocês somarem, descobrir o resultado de todo esse dinheiro aqui, vocês vão colocar aqui, ó, nessa linhazinha. Quantos reais ela levou ao supermercado? Qual foi a quantidade de dinheiro que ela levou ao supermercado? Vocês vão colocar aqui o númerozinho para representar a quantidade de dinheiro que ela levou ao supermercado, certo? Na página número 5 diz assim: escreva quantas moedas de R$ 1 são necessárias para compor as quantias indicadas a seguir. Na primeira coluna, a gente tem as cédulas. E na segunda, a gente tem quantidade de moedas de R$ 1. Quantas moedas de R$ 1 cabe dentro dessa nota de R$ 2?
Quantas moedas de R$ 1 eu vou precisar para poder representar essa nota de R$ 2? Isso mesmo, vou precisar de 2 moedas de R$ 1. Quantas moedas de R$ 1 eu vou precisar para representar a nota de R$ 5? 5 moedas de R$ 1. Quantas moedas eu vou precisar para representar a nota de R$ 10? 10 moedas de R$ 1. Quantas moedas de R$ 1 cabe dentro da nota de 20? 20 moedas de R$ 1. Vocês vão colocar aqui o númerozinho, viu? Para representar quantas vocês vão precisar. Vocês vão colocar aqui nessa coluna que tem quantia de moedas, você vai colocar quantas moedas você vai precisar para representar a nota, tá? Quantas moedas de R$ 1 são necessárias para compor uma nota de R$ 200? A última nota aqui é a nota de 100. Vocês vão colocar aqui quantas moedas de R$ 1 são precisas para a gente representar a moeda de R$ 100. E depois, por último, vocês vão colocar aqui quantas moedas eu preciso para compor a nota de R$ 20, de R$ 200, tá? A gente não tinha também no nosso sistema monetário de moedas e cédulas a nota de R$ 200. Agora a gente vai ter a nota de R$ 200. A nossa nota maior era a nota de 100. Agora a gente vai ter também a nota de 200, certo? Na página número 6 diz assim: Pedro comprou um gibi que custou R$ 12. Pinte as cédulas que Pedro pode ter usado para pagar esse gibi, sem precisar receber o troco. O gibi dele custava R$ 12. E aqui a gente tem a nota de 20, 10, 5 e 2. Juntando duas notas dessa daqui, para dar R$ 12 e ele não precisar receber troco. Qual é as notas que a gente vai marcar aqui que vão ser as notas que ele vai precisar? Se ele junta a nota de 20 com a de 10, ele vai ter R$ 30. Não é os R$ 12 exatos, para ele não precisar de troco. Se ele colocar R$ 30, ele vai precisar de troco. E aqui no nosso textinho está dizendo que ele não vai receber troco com esse dinheiro que ele vai dar. Se ele colocar a nota de 10 com a de 5, ele vai, não é R$ 12, então ele vai continuar tendo que receber troco. Se ele colocar a nota de 10 com a de 2, a gente tem quanto? R$ 12 é a nota, a quantidade de dinheiro exata que ele não vai precisar receber troco e vai pagar o objeto, certo? O que é o troco? O troco é a quantia que se recebe de volta quando foi dado dinheiro a mais do que o preço do produto. Ou seja, quando pagamos o produto com um valor maior do que o seu preço real, é preciso receber o troco. Quando a gente compra um produto por um determinado valor, por exemplo, eu compro um produto que ele vale R$ 5, mas eu entrego para a pessoa que está me vendendo R$ 10, ele vai ter que me voltar o troco, ele vai ter que me voltar mais R$ 5, porque o objeto que eu estou comprando só custa R$ 5. Se ele ficar com os meus R$ 10, ele está ficando com R$ 5 meu. Por quê? Porque cabe dentro dessa nota de R$ 10, 10 moedas de R$ 1, por exemplo. Então, eu tenho ali dentro daquela nota mais dinheiro do que o necessário para pagar o objeto que eu estou comprando. Então, ele tem que me devolver o dinheiro que eu tenho dentro dessa nota a mais. E quanto seria o a mais? Se o objeto é 10 e eu paguei com a nota, o objeto é 5 e eu paguei com a nota de 10, o meu a mais que está passando ali é mais R$ 5. O mesmo eu vou fazer se eu estiver vendendo alguma coisa para outra pessoa e ela me der uma nota maior do que o preço do objeto que eu estou vendendo. Aí eu tenho que dar para ela o troco, certo? Questão número 4. Escreva quantas cédulas de R$ 10 são necessárias para compor as quantias indicadas a seguir. Desse lado da tabela, a gente tem as quantias. A gente tem uma nota de 10, 20, 50 e 100. Deste outro lado, a gente tem quantidade de cédulas de R$ 10. E aqui ele está pedindo para a gente escrever quantas cédulas de R$ 10 são necessárias para compor as quantias indicadas a seguir. Se eu tenho uma nota de R$ 10, quantas cédulas de R$ 10 eu vou precisar para representar a nota de R$ 10? Uma cédula.
Se eu tenho uma nota de R$ 20, quantas notas de R$ 10 eu vou precisar para representar R$ 20? Vou precisar de 2 cédulas. Se eu tenho uma nota de R$ 50, quantas notas de R$ 10 cabem aqui dentro dessa nota de R$ 50? Cabem 5 notas, certo? Então, vocês vão representar aí quantas notas cabem para representar a quantia. Aqui embaixo diz assim: quantas cédulas de R$ 10 são necessárias para compor o número 110? Quantas cédulas de R$ 10 eu vou precisar para compor 110? Vocês vão colocar aqui o resultadozinho de quantas cédulas vocês vão precisar. Pode representar em número, viu? Na página número 7 diz assim: Nádia vai trocar 2 cédulas de mesmo valor por uma de maior valor. Faça um X na cédula que vale o mesmo. Aqui a gente tem 2 notas de número 5. A gente precisa marcar quais desses quadrinhos aqui representa a junção dessas 2 notas. Se eu tenho 5 mais 5, eu vou ter quanto no final? R$ 10. Então, eu marco o quadrinho número 10. Aqui embaixo eu tenho 2 notas de R$ 10. Juntando essas 2 notas de R$ 10, eu vou ter R$ 20. Então, eu marco o quadrinho número 20. Aqui na letra C, eu tenho 2 notas de R$ 50. Se eu juntar essas 2 notas de R$ 50, qual vai ser o meu resultado? Vocês vão marcar o quadrinho que corresponde ao resultado. Questão número 6. Juntando as cédulas e moedas a seguir, temos quantos reais? Juntando 2 notas de 10, uma de 50, uma de 5 e 3 moedas de R$ 1, qual é o resultado que a gente vai obter no final? Vocês vão descobrir o resultado da junção de todas essas notas e vão colocar aqui nessa linhazinha embaixo. Aqui na página número 8 diz assim: Caio conseguiu poupar uma cédula de R$ 10, uma cédula de R$ 5 e uma moeda de R$ 1. Recorte as moedas e cédulas no material de apoio e colhe nos espaços ao lado, para descobrir quantos reais ele poupou. Já já a tia vai mostrar para vocês o nosso material de apoio. Ele diz aqui que a gente precisa colocar nesse quadro as moedas que ele poupou e quanto ele conseguiu poupar. Se eu junto a nota de 10 com a de 5 e a de 1, quanto ele consegue poupar? Quanto ele conseguiu poupar? E aí a gente vai descobrir quanto ele conseguiu poupar e vai representar essa quantia aqui nesse quadro ao lado, com as nossas cédulas lá do material de apoio. Vocês vão colar as cédulazinhas aqui dentro, certo? Na questão número 8 diz assim: recorte as cédulas no material de apoio, colhe-as no espaço a seguir para formar as quantias indicadas de 2 maneiras diferentes. Aqui na letra A, a gente tem R$ 14. A gente vai pegar lá no nosso material de apoio as cédulas e vamos representar com essas cédulas o número 14. Por exemplo, eu pego uma cédula de R$ 10, uma cédula de R$ 2 e mais uma cédula de R$ 2. Eu representei o número 14? Sim, eu representei o número 14. Só que ele pede para a gente representar de 2 maneiras diferentes. Eu representei, agora eu tenho que representar de outra forma. Eu pego uma cédula de R$ 5, uma cédula de R$ 2, mais uma cédula de R$ 2 e mais uma cédula de R$ 2. Eu representei o número 14 de uma forma diferente? Sim, eu representei o número 14 de uma forma diferente. E é isso que vocês vão fazer em cada quadrinho desse. Depois de representar o número 14, vocês vão representar o número R$ 47. Pode usar as notas, as cédulas e pode também usar as moedas para representar esses valores que estão aqui ao lado das letrinhas. R$ 47, R$ 25, R$ 120.
Aqui a tia tem a página do material de apoio que vocês vão recortar para poder representar essas quantias aí, tá? A gente tem aqui moedas, a gente tem notas de todos os valores, de 100, de 50, de 2, de 10, de 5, de 20, e vocês vão recortar e vão colar elas lá naquela atividadezinha que a tia explicou anteriormente, certo? Tchau, tchau e até breve na nossa aula ao vivo.